Você faz um planejamento e nada sai como esperado. Então você passa a experimentar o sentimento de frustração. E acredite, todo ser humano irá enfrentar uma ou várias vezes, seja de coisas pequenas do nosso dia a dia, ou seja de planos grandes que fizemos e montamos todo um roteiro e no final nada saiu como desejávamos. Eu quero tomar como base hoje a história de um homem muito guerreiro, lá de 2 Reis capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, porém era leproso. Eu gosto sempre de inverter a ordem porque o fato de Naamã ser leproso não o impedia de sair todos os dias para lutar as suas guerras. Naamã não era um homem que se vitimizava, mas ele era um homem guerreiro. E Deus viu graça nele, que por intermédio dele deu vitória à Síria. Ele tinha um certo prestígio, ele era honrado, ele era um homem valente. Mas havia essa condição na vida dele que o impedia de ser feliz por completo. Então Naamã tinha dentro da sua casa uma escrava que trouxe das terras de Israel. E ela disse: ai, tomara o meu senhor tivesse diante do rei de Samaria, do profeta de Samaria, que ele o restauraria de sua lepra. Então Naamã ouviu aquela palavra da sua esposa. Naamã se levantou, pegou todo o seu exército e foi rumo às terras de Israel. Chegando lá, o profeta nem saiu ao seu encontro. No versículo de número 9 diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã não teve encontro com o profeta. Naamã recebeu uma palavra dizendo: ei, você precisa fazer isso daqui para ser curado. Versículo 11 diz assim: agora entra a frustração de Naamã. Versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Ou seja, enquanto Naamã estava viajando para as terras de Israel, enquanto Naamã estava ali com seus soldados, ele estava fazendo um planejamento mental. Eu vou chegar em Samaria, o profeta vai vir ao meu encontro, ele vai se encontrar comigo, ele vai botar a mão em mim, ele vai levantar uma oração ao Deus dos céus e vai dizer: sai, lepra. Só que nada aconteceu como Naamã havia planejado. Naamã estava ferido, mas nada saiu como ele havia planejado. E por não ter acontecido do jeito que ele queria, o que ele fez? Vou embora. Já que não está acontecendo do jeito que eu queria, eu também não quero mais. Quantas vezes a gente já não teve esse tipo de comportamento? Já que não vai ser do meu jeito, eu também não quero mais. Isso desde as coisas pequenas, desde você contratar um serviço e esse serviço atrasar, desde Deus te dizer um não e você falar: então também não quero mais. Só que havia ali servos que perceberam que Naamã já havia feito um esforço muito grande de chegar até Israel, para agora desistir no meio do caminho. E eu preciso te dizer isso: nem sempre os nossos planos vão sair da maneira como nós queremos. Algumas vezes Deus vai frustrar os nossos planos. E como vamos lidar com a frustração? Como vamos lidar quando Deus não fizer da maneira que a gente quer? Será que a gente vai se comportar como uma criança mimada, dizendo: já que não me deu, então também não quero mais? Ou será que a gente vai entrar no querer de Deus? Porque quem estava dependendo daquela bênção era Naamã. A palavra
palavra do profeta já foi liberada e ele já veio de muito longe. Os servos dele dizem para ele. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Porque Naamã não quis mergulhar nos rios. A primeira coisa que eu quero pontuar, que eu vou falar com conhecimento de causa, de gente que já teve problema e ainda enfrenta problemas de pele, claro que hoje numa escala muito menor, é que quem tem feridas na pele não quer sujar ainda mais. Quem tem feridas na pele não quer se molhar, primeiro ponto, ainda mais em águas poluídas. Eu falo aqui como uma pessoa que já teve feridas no corpo todo. Hoje eu ainda luto, olha, isso daqui foi um mosquito que me picou, sentada no sofá, um maruim, passando remédio. Mas imagina você ter o corpo inteiro ferido, eu já tive, e o que eu menos queria ver na minha frente era água, o banho era muito curto. Agora imagina você virar para um homem leproso, com a pele em carne viva, machucada, e dizer para ele: olha, você vai ter que descer 7 vezes no rio, e no rio poluído. Eu gosto quando um professor meu, ele disse que o Rio Jordão não era rio poluído, que foi o rio que Jesus se batizou. Mas naquele momento, talvez por uma questão climática, de chuvas, ele estava poluído. Naquele momento, o Rio Jordão estava poluído. E Naamã não quis se submeter à ordem que o profeta deu. Em segundo ponto, nós também podemos levar em consideração, que é o que a maioria dos pregadores afirmam, é que Naamã, por ele ser um comandante do exército do rei da Síria, ser um oficial de guerra, ele se sentiu humilhado ao ter que descer a águas sujas. E que nesse momento era Deus tratando Naamã por dentro antes de tratar por fora. Bom, de todo modo, nós precisamos compreender que Deus, ele sabe muito bem como nos humilhar. Algumas vezes os direcionamentos que Deus nos dá é humilhante. A gente diz assim: meu Deus, mas tem certeza? Porque se foi Deus que me mandou, eu acredito que ele vai preparar o cenário, eu acredito que vai ser algo fantástico, e tu chega lá, não é nada daquilo. Aí tu pensa assim: eu acho que Deus não tá no negócio, porque eu tô saindo daqui me sentindo humilhada, eu tô me sentindo um nada, então eu acho que o propósito foi cumprido. Por quê? Porque antes de Deus nos exaltar, ele trabalha aqui dentro primeiro. Antes de Deus tratar as feridas da nossa carne, primeiro ele trata o nosso interior, que muitas vezes está machucado, muitas vezes está ferido, muitas vezes está soberbo, e Deus precisa trabalhar. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode não ser do jeito que você quer, mas se você obedecer o comando que Deus te deu, o milagre vai acontecer. Pode não ter sido da forma que você planejou aqui na sua mente, mas se você obedecer o comando de Deus, você vai aprender a lidar com esta frustração e vai receber o milagre. A verdade é que Deus não fica mimando seus filhos. De repente, um pai ou uma mãe que não tenha um pouco de noção a respeito de como as frustrações podem fazer bem para uma criança, não deixa que essa criança se frustre por nada. Mas eu gosto quando o profeta Isaías, ele dizendo a respeito da crucificação de Cristo, ele diz que a Deus agradou moê-lo. Não porque Deus era mau, mas porque havia um propósito no sacrifício vicário de Cristo. E ele diz: Deus não poupou nem o seu próprio filho. Paulo fala aos Romanos: Deus não poupou nem seu próprio filho. Ou seja, Deus trabalha assim no meio das frustrações, e é por isso que as coisas às vezes saem do nosso controle, mas não saem do controle de Deus. Porque Jó declarou lá no capítulo 42, bom, eu sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas a frustração, ela vai bater a nossa porta para nos ensinar a viver na dependência de Deus e a confiar no que Ele tem para nós. Porque muitas vezes nós queremos tudo conforme a nossa própria vontade.
Aí fui pesquisar o significado de frustração e existem várias vertentes, várias linhas. Alguns dizem uma emoção psicológica que traz tristeza, mas eu gostei muito desse significado que diz assim, olha, estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. É um estado de um indivíduo que foi impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência. E eu declarei a seguinte frase, eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu não posso ser responsável por frustrar os meus próprios planos, mas se Deus frustrar os meus, vou entender que há um plano maior. Eu estou fazendo um plano alimentar que restringe um pouco a minha alimentação acerca de algumas coisas e eu estou seguindo bem direitinho. Só que ontem me deu uma vontade de comer batata frita na airfryer. Ou melhor, batata frita de pacotinho pronta. E a nutricionista fala, olha, se você for comer batata frita já pronta, é melhor que se faça na airfryer, vai diminuir a quantidade de calorias, mas não deixa de ser calórico. Eu procurei no mercado um pacotinho pequeno e não encontrei. E tinha um pacote desse tamanho por R$20. E eu comprei, porque sairia muito mais em conta. Mas eu não comi só um pouquinho, eu me descontrolei na batata frita. E eu percebi que aquele descontrole estava saindo muito do meu plano alimentar. Eu joguei fora, pedi perdão a Deus, joguei fora. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse com aquilo ali dentro de casa, eu ia acabar com a dieta que eu tô construindo durante todo o mês. Então eu abri mão daquilo ali. Só que depois de ter comido, além do que eu deveria, eu fiquei frustrada. Um sentimento que está me impedindo de chegar no meu objetivo. E quem causou? Eu mesma. E foi por isso que eu declarei, eu não posso ser responsável por frustrar os meus próprios planos, mas se Deus frustrar os meus, eu vou entender que é um plano maior. Eu não posso me auto-sabotar, e às vezes é isso que a gente faz. Era isso que Naamã ia fazer consigo mesmo. Já que não está saindo do jeito que eu quero, beijo Israel, tô voltando leproso para a Síria. O maior prejudicado em não aprender a lidar com as frustrações é você mesmo, sou eu mesmo. Quando Naamã desceu as águas do Rio Jordão, quando Naamã se submeteu à palavra do profeta, e o texto diz que ele mergulhava consoante a palavra do profeta, ou seja, eu não estou vendo nada ainda, mas eu tenho uma palavra. Eu não estou vendo nada ainda, mas eu estou esperando o agir de Deus. No versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Pode não ser do seu jeito, mas se você obedecer os comandos de Deus, além de você crescer nessa frustração, você vai alcançar o que você tanto deseja. Naamã voltou para casa curado, purificado. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Ainda que não aconteça do jeito que você quer, Deus está trabalhando essa frustração no teu coração, está te amadurecendo, te forjando. Você vai voltar para casa com o teu milagre. Mas, por favor, não se auto-sabote, não se auto-frustre. Espere o agir de Deus e você vai ver que vale a pena obedecer. A frustração certamente vai aparecer outra vez na tua porta, mas aí você pode decidir. Eu vou me comportar como Naamã, fazendo birra, ou vou me submeter à vontade de Deus? Quando você escolher se submeter à vontade do Senhor, então o milagre vai chegar à tua porta. Que Deus te abençoe muitíssimo. Deixa aqui um comentário dizendo acerca do que você entendeu, acrescentando ainda mais do que Deus tem para a tua vida. E eu tenho certeza que o milagre vai acontecer sobre a tua casa. Que Deus te abençoe.